Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer muitas informações para você, junto com Mauro Santana e toda a equipe da rádio do seu esporte. Agora, 12h47 no Rio de Janeiro. De imediato eu chamo o Mauro Santana, que estará aqui co-apresentando, trazendo as informações do Flamengo, comentando também na rádio do seu esporte. Tudo certo, Mauro? Beleza, Juan. Forte abraço a você, uma boa tarde para todo mundo ligado aqui na segunda edição do Cidade do Esporte especial hoje, hein? 1h30 de duração e os ouvintes muito bem informados com o melhor conteúdo esportivo do Rio de Janeiro em 91.1, 12h48, faltando 12 minutos para 1h da tarde, Juan. É verdade, e vamos até às 2h30 trazendo muito conteúdo na rádio do seu esporte. 12h48 no Rio, é hora de girarmos destaques na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos falar aqui da equipe do Fluminense, onde zagueiro Gum acredita que diretoria fez escolha certa ao levar Clássico para a Ilha do Governador. No Flamengo, a equipe se reapresenta sob o comando do técnico Zé Ricardo, já pensando no compromisso de domingo, diante do Santa Cruz em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 3 pontos de desvantagem para o líder Palmeiras, só a vitória interessa na capital paulista. E seguimos girando destaques agora para o Botafogo, onde Diogo Barbosa faz exame na tarde de hoje para saber se irá encarar o Figueirense no próximo domingo. Sassá e Ayrton retornam à equipe. E no Vasco da Gama, Jorginho projeta os jogos difíceis e no mínimo 4 pontos nas próximas 2 partidas, hoje contra o Paysandu e no sábado, diante do Londrina, ambas as partidas fora de casa. Esses os destaques aqui na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1 está no ar. O Cidade do Esporte. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E tivemos aí um clube do Rio de Janeiro campeão brasileiro. O Volta Redonda conquistou o título da Série D e o acesso à Série C do Brasileirão do ano que vem. E nós, mais cedo aqui no nossa área primeira edição, conversamos com o Felipe Surian. Ele que é o técnico, treinador da equipe da região sul fluminense. A equipe do Volta Redonda, que conquistou o seu acesso. E o detalhe, Felipe Surian tem apenas 35 anos e já tem 2 acessos, um com título, inclusive, pelo Volta Redonda. Vamos então acompanhar com Juan Rodrigues, e eu também estivemos nesta conversa, essa entrevista com ele, o treinador campeão brasileiro da Série D, Felipe Surian. Técnico da equipe do Voltaço, Felipe Surian, que conseguiu um grande feito com a equipe do Volta Redonda. Felipe, queria agradecer sua participação aqui na rádio do seu esporte, no nossa área primeira edição. Queria que você falasse sobre o título, né? Uma final que eu creio que nem nos seus melhores sonhos você esperava um 4-0 diante do CSA, e o título da forma que foi, né? Volta Redonda, muito senhor da partida. Felipe, queria agradecer sua participação. Bom dia, Rodrigo. Eu que agradeço aí a oportunidade. E as palavras aí também, foi muito bacana a conquista, fizemos um bom jogo, já tínhamos feito um excelente jogo na primeira partida em Alagoas, e esse feito aí 4-0 numa final para selar mesmo, foi para selar com chave de ouro, né?
A Volta Redonda é muito forte no Raulindo, né? Nós fizemos vários jogos fora, bons jogos, até fazendo gols. Contra o CSA não conseguimos, mas criamos bastante. Só que no Raulindo é diferente. Os jogadores criam a confiança a mais, conhecem mais os atalhos do campo. E as equipes adversárias, quando vêm, elas se sentem envolvidas e não conseguem fazer o bloqueio necessário. Então, acredito que foi um dos principais jogos do Volta Redonda na história, não só por selar esse título, né, nacional, primeiro da história do clube, mas também pela expressão em gols. 4-0 numa final é algo, como você falou, que até o mais otimista não esperava. Agora, Felipe Surian conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, técnico do Volta Redonda, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu queria te perguntar o seguinte, Felipe, vocês o Volta Redonda é do Sudeste, e para muita gente a conferência, entre aspas, do Sudeste, já que tem uma divisão na Série D, primeiro a equipe joga com o pessoal da região e depois vai enfrentando mais a nível nacional, é mais forte. Você acha que isso, de ter jogos mais fortes desde o início do campeonato, preparou a equipe do Volta Redonda para chegar a essa marca? Porque além de campeões, vocês foram campeões invictos na competição. Nós pegamos uma chave muito forte, desportiva do Espírito Santo, uma equipe muito forte. O RT em Minas Gerais fez uma equipe muito fortalecida também. E depois no mata-mata novamente nós pegamos o RT, depois Anápolis, de Goiás, e por fim o Fluminense de Feira de Santana. Todas as equipes muito fortes. Até o Fluminense de Feira tinha uns 3 ou 4 jogadores muito interessantes, que nos criaram algumas dificuldades. E esses jogos fortes, realmente nos primeiros jogos, nos deu um crescimento muito bom. A equipe foi evoluindo, foi se fortalecendo a cada jogo, a cada passagem de fase, e nos credenciou muito para essa final, onde nós conseguimos fazer bons jogos. Felipe, Mauro Santana, primeiramente bom dia, parabéns pelo feito da conquista invicta. A gente sabe que é um campeonato muito forte, é um campeonato muito difícil, a Série D, e não é qualquer clube que consegue uma conquista sem uma derrota sequer. Mas já projetando 2017, o desafio da Série C para o ano que vem, a gente sabe que é difícil conseguir o acesso e muito mais difícil conseguir a permanência na divisão subsequente. Como é que é essa trajetória, né? A gente percebe o Tupi, que é um clube que você também conhece muito bem, conseguiu subir para a Série B e está tendo dificuldade, né? Está lutando ali para tentar sair da zona de rebaixamento. Como é que é essa situação? Tudo na vida, bom dia primeiramente, tudo na vida, não só no futebol, é planejamento, né? Todos nós temos que planejar tudo. Acredito que o grande feito esse ano no Volta Redonda foi o planejamento. Nós conseguimos, eles acreditaram primeiro num método de jogo e num modelo de jogo que eu transmiti a eles, onde nós passamos a buscar, eu juntamente com o Zada, que é o diretor do Volta Redonda, buscamos atletas que viessem no perfil no qual eu acreditava que daria certo, e deu. Então isso ajudou bastante, como também a estrutura. Eu acho que hoje os clubes de futebol não tem como se livrar disso. Temos que ter estruturas de treinamento, de descanso para os atletas, para que quando for necessário ou algo a mais, isso venha a fazer a diferença. Então acredito que nessa Série D aí valeu muito pela experiência também que eu tive na competição nos tempos passados. Esse é o meu terceiro acesso, meu segundo título na competição. Então foi de essencial ajuda, né? Mas o planejamento. E acredito que o planejamento para o futuro tem que ser feito ainda melhor do que foi esse ano. Você colocou bem o Tupi, o acesso foi comigo anos passados.
subiu, hoje está na Série B passando muita dificuldade, acredito muito por esse fator. Faltou planejamento, faltou estrutura. Acho que o futebol brasileiro hoje já não pode reclamar mais de ajuda financeira. Acho que os clubes estão sendo bem ajudados financeiramente, falta gestão, falta organização e planejamento, e isso a gente torce para que todos aí no futuro bem próximo, todos os clubes estejam equilibrados e que o nosso futebol cresça e evolua e esteja, né, sempre como esteve aí na primeira colocação do futebol mundial. Felipe Surian, muito bom dia, aqui é o Jean Dutra, falando com você. Você, como o Mauro Santana disse, você fez um bom campeonato na Série D e apenas um técnico muito jovem, mas eu gostaria de saber o que você pensa daqui para frente, se você recebeu alguma sondagem, alguma proposta para o próximo ano, o que você pensa na sua carreira daqui para frente? Bom dia. Assim, a gente sabe quando todos fazem uma boa competição, um bom trabalho, aparecem, né, especulações e sondagens, normal, e é bom até para o profissional, conhecimento profissional. Recebi sim algumas sondagens, né, estou analisando, e o meu pensamento, eu tenho, como eu coloquei antes, eu tenho um planejamento na minha vida profissional e, como ainda jovem, mas não só por causa disso, o meu desejo é o quanto antes chegar aí no nível máximo do futebol brasileiro. Então, eu sei que não quero ultrapassar barreiras, hoje sou atual campeão da Série D, vou buscar aí a C, a B para, de repente chegar na A. Eu sei que ainda há chão, mas coloco nas mãos de Deus aí, vou trabalhando firmemente com a minha convicção de trabalho, sempre estudando, como os médicos não podem parar de estudar após a faculdade. Eu acho que todo profissional, principalmente no futebol, todos os dias surgem coisas novas, né? E aquele que ficar parado no tempo, acho que vai ficar para trás. Então, eu penso nisso. Eu quero a cada dia estar melhor do que o dia passado e assim vou buscando aí o meu espaço no futebol brasileiro. Agora, Felipe, chegou a haver, de fato, alguma proposta? Alguém chegou com cartas na mesa, né, para te levar? Quem sabe um clube de Série B, Série A do brasileiro? Alguém chegou a esse ponto já? Não. Série B e Série A ainda não. Mas... E Série C? Série C sim, já surgiu, até mesmo da Série D vários, né? Como eu tenho 3 acessos na Série D, eu acho que o pessoal ficou entusiasmado por eu saber o caminho das pedras. Então, várias equipes me ligando, mas eu vou descansar um pouco nessa semana, né? A prioridade é o Volta Redonda. A gente espera que a gente chegue a um denominador comum, né? E se não for, a gente passa para um caminho diferente daquilo que Deus proporcionar. Felipe Surian conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, técnico campeão da Série D do Campeonato Brasileiro com Voltaço. Felipe, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e para finalizar queria repassar uma pergunta do ouvinte, o Christian do Butantã. Ele perguntou o seguinte: se tem algum jogador que você vislumbra aí do Volta Redonda que possa ter nível para jogar em times grandes, quem sabe o Dija Baiano, ele colocando essa sugestão aqui, e queria agradecer a sua participação. Obrigado pela pergunta. Tem sim, o Dija Baiano é um excelente jogador. Acredito que ele tem espaço sim no cenário, até na Série A. Ele é um jogador, pelo menos ao meu ver, que completa bastante nos dois aspectos, né, táticos e coletivo. Né, o individual a gente olha bastante também, mas se ele tratar no tático e no coletivo bem, o atleta já está bem avançado e ele tem muito dessa característica. Tem também o Marcelo, que é um volante muito interessante, uma função que hoje no futebol brasileiro é aquele jogador de transição, né, que quebra as linhas de marcação. Esse jogador é muito interessante, né? Como os outros também, de repente eu esqueci de alguém aqui, mas esses dois aí eu vejo que estão um pouco à frente.
Tá certo, Felipe, obrigado pela participação aqui na Rádio Seu Esporte, foi um prazer bater um papo contigo, feliz aniversário, né, parabéns aí pra você e também parabéns pelo título da Série D. Obrigado. Sempre à disposição aí. Deus abençoe a todos. Tá aí a palavra do técnico Felipe Surian, da equipe do Volta Redonda aqui na Rádio do Seu Esporte. Ele que foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro com o Voltaço. Eu colocaria na lista que o treinador pôs de atletas que podem servir a times grandes, também o Marco Júnior, autor de 2 gols na partida diante do CSA. Agora 1h02 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que é bom vem em 3. E é por isso que os azeites Olive oferecem 3 estilos para você saborear o melhor da vida. O Fresh garante um sabor mais fresco. O Limite é produzido da melhor colheita. E o Orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante. Todos, é claro, com acidez máxima de 0,2% e da melhor qualidade. Ficou difícil escolher um só, né? Faça como eu. Experimente todos. Azeites Olive. 3 estilos, muito sabor. Big Soft é uma empresa que se destaca no comércio de produtos de limpeza, com uma variedade de produtos para a sua escolha, como amaciantes que deixam a sua roupa mais macia e cheirosa e detergentes que limpam e não agridem as suas mãos. Presente nos melhores supermercados. Pensou em limpeza? Pensou em Big Soft. Café Favorito. Desde 1946, o favorito no seu dia a dia em 2 estilos para você saborear o melhor do café. O torrado e moído possui frescor, aroma e sabores maduros equilibrados. Mas se você for um apreciador que não abre mão do aroma original do café, especialmente preservado pela embalagem, experimente o Alto Vácuo. Café Favorito. O favorito de todas as torcidas. Vana, desde 1972, trabalhando com equipamentos de proteção do trabalho. Atendemos ao cliente com compromisso, qualidade, preço e pronta entrega. Impermeáveis resistentes, luvas isolantes, uniformes profissionais e resistentes à chama, material de sinalização de vias e equipamento de proteção individual em geral. Vana, inovação e tecnologia. Seus funcionários sempre protegidos. Ligue agora, 2651-1020. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. 1h05 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Está ouvindo o Cidade do Esporte, hoje com horário ampliado aqui na Bradesco Esportes FM, devido ao futebol feminino, né? O Mundial Sub-17. Por enquanto, 3 minutos da primeira etapa, o Brasil vai empatando com a Coreia do Norte no placar 0-0. Mas vamos falar do seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte. Hora de falarmos do mais querido Flamengo aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. As informações do Flamengo são com Mauro Santana. Tudo certo, Mauro? Tudo certo, Juan Rodrigues. Um forte abraço a toda a galera que está acompanhando a gente aqui no Cidade do Esporte, segunda edição em 91.1 no Rio de Janeiro. São 13h06 na cidade maravilhosa, hoje tempo chuvoso, e é neste tempo que o Flamengo se reapresenta na manhã de hoje para o início dos trabalhos para a preparação da equipe para o compromisso deste domingo. O Flamengo, que no estádio Paulo Machado de Carvalho, popular Pacaembu, vai enfrentar o Santa Cruz, retornando à capital paulista. Lembrando que o Flamengo já realizou 2 partidas nesse estádio, né, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Na primeira ocasião, no clássico Fla-Flu, empate em 0-0, o Flamengo, juntamente com o Fluminense, levaram nada menos que 30 mil torcedores, o mesmo número que também foi observado na vitória por 2-0 sobre o Figueirense, pelo retorno do Campeonato
brasileiro. E o Flamengo espera novamente ter um resultado positivo, desta vez diante do Santa Cruz, que ontem não conseguiu fazer a sua parte, né? Não conseguiu fazer o dever de casa. O Palmeiras venceu fora e ampliou para 3 pontos a vantagem diante do rubro-negro na ponta de cima da tabela de classificação. Todo mundo lamentou essa circunstância, no entanto, a palavra dos jogadores é de que o Palmeiras não vai vencer os 10 últimos jogos do Brasileirão. Vai ter que perder alguma partida. E o Flamengo aí vai ter que mostrar um altíssimo nível para que possa aproveitar qualquer deslize, qualquer tropeço do líder do Campeonato Brasileiro para aí assumir a primeira colocação. Lógico que o Flamengo agora não pode perder pontos. O Flamengo precisa confirmar a vitória diante do Santa Cruz, uma equipe que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Permaneceu com 23 pontos na tabela de classificação, só não faz campanha pior que o América Mineiro, que é o lanterna na tabela. No entanto, a equipe do Flamengo precisa, a despeito de qualquer situação envolvendo o adversário, vencer este compromisso, até porque o próximo é justamente o clássico Fla-Flu, que será realizado na Arena Botafogo, estádio Luso brasileiro na Ilha do Governador. Já deu bastante polêmica, torcedores do Flamengo revoltados com a atitude do Fluminense em reduzir para 10% a carga de ingressos destinada à torcida visitante, algo que está previsto no Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, a despeito do acordo realizado entre as duas diretorias no primeiro turno, quando o Flamengo, que era mandante, levou a partida para a Arena das Dunas em Natal e dividiu meio a meio a carga total de ingressos naquela oportunidade. O técnico da equipe do Flamengo, Zé Ricardo, que tem problemas para a montagem da equipe, já que ele tem 4 desfalques certos. O lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, enquanto Paulo Guerreiro e Alex Muralha estão a serviço de suas respectivas seleções para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. No entanto, pelo menos o alento para a diretoria do Flamengo é que para a partida diante do Fluminense, esses 2 últimos jogadores que seriam desfalques certos, já que não haveria tempo hábil para que eles pudessem ter uma logística suficiente para retornar ao Rio de Janeiro. No entanto, já que o jogo foi adiado do dia 12 para o dia 13, ambos poderão ficar à disposição do técnico Zé Ricardo e, portanto, reforçar o Flamengo diante do Fluminense. Para a partida diante do Santa Cruz, o natural é que Paulo Vitor assuma o gol rubro-negro, assuma a meta rubro-negra, Chiquinho seja o lateral esquerdo e no ataque Felipe Viseu assuma esta condição, já que o jogador conseguiu, através de um entendimento entre a diretoria do Flamengo e a CBF, a sua liberação da Seleção Brasileira Sub-20, que realiza uma competição amistosa no exterior. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Flamengo aqui na rádio do seu esporte. Agora, 1h10 no Rio de Janeiro, você está em 91.1. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já para você. Uma vez Flamengo. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça. É isso mesmo, eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa! Tudo isso nos domingos de 12h às 15h. Eu agora também faço parte deste timaço, com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Campeonato Brasileiro, na Bradesco Esportes FM 91.1. É com o dono da bola. Ela passou!
Essa aí passou. Que honra e privilégio tê-lo comigo aqui no Futebol da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, Gabriel da grande área, vai sair o gol, preparou, bateu, salvo. Da tarde gostosa. Coloca aí. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. É hora de falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que amanhã vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos. Partida que vale aí a disputa direta por uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. O quarto contra o quinto colocado na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, você acompanha amanhã este jogaço de bola a partir das 8 da noite. Bradesco Esportes Futebol, com a abertura de Vinícius Gama e Edilson Silva, o dono da bola, o locutor Energia, vai contar para você a partir das 9 da noite. Todas as emoções de Santos e Fluminense aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, com os comentários de Ronaldo Castro e Eugênio Leal e reportagens de Fábio Peixoto e Marcos Coelho. Mas quem fala do Fluminense aqui no Cidade do Esporte, segunda edição, é Bruno Lousada. Fala, Bruno, boa tarde. Boa tarde para você, Mauro. Um grande abraço a todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Pois é, o Fluminense tem um jogo importante amanhã contra o Santos lá na Vila Belmiro. Mais um noticiário que ainda toma conta do dia do Fluminense. É como você trouxe agora há pouco, essa mudança no local da partida contra o Flamengo no próximo dia 13 de outubro para a Arena Botafogo, lá na Ilha do Governador. Você ainda trouxe, né, Mauro, essa polêmica que causou da divisão de ingressos, mas do lado do Fluminense tem ainda um outro fator. O time já jogou lá nesse Campeonato Brasileiro, na partida contra o Botafogo, e os jogadores reclamaram bastante da situação do gramado naquela oportunidade. Apesar disso, o zagueiro Gum acredita que foi a escolha correta da diretoria tricolor em levar essa partida para o estádio lá na Ilha do Governador, principalmente pela questão da logística. Eu acho que o Peter está de parabéns por sua decisão. Ele está tentando fazer o melhor para o clube Fluminense. O Peter não tem opção. Ele tem um estádio de Maracanã para jogar? Qual seria a escolha dele para jogar? Você perguntou para ele? Com certeza escolheria jogar no Maracanã. Se não tem Maracanã, possivelmente um Engenhão. Mas ele não tem opção. Diante das opções que quase nenhuma ele tem, continuar no Rio de Janeiro seria melhor. Esse é o pensamento dele. Então, no meu pensamento, eu acho que ele está de parabéns pela decisão que ele tomou. A delegação do Fluminense está viajando neste momento para o estado de São Paulo para essa partida de amanhã à noite contra o Santos. O técnico Leverkusen hoje fez um treinamento rápido nas Laranjeiras e com a mesma equipe que jogou na última partida contra o Sport no último sábado, sem nenhuma alteração, até porque ele ainda tem o desfalque do goleiro Diego Cavalieri. Sobre esse jogo de amanhã, o zagueiro Gum vê como uma partida complicada, já que é um adversário direto, mas que o time tem ambições no campeonato de buscar colocações acima do atual momento do Fluminense. Jogo difícil, um adversário, confronto direto, mais um, daqueles que hoje está ligando para Libertadores, mas há um tempo atrás o Santos também era, assim como o Corinthians e o Grêmio, e o Santos, vamos enfrentar aqui hoje, que é os jogos assim, confronto direto, estamos enfrentando fora de casa, são equipes que eram possível candidato a títulos, né?
E hoje todos eles estão brigando por Libertadores e nós, um confronto direto nesse momento, pelo G4, né? Acho que vamos respeitar bastante o Santos e se empenhar muito, fazer um bom jogo e procurar vencer, né? O zagueiro Gum, claro, comemora a sequência de vitórias alcançada no Campeonato Brasileiro, mas lamenta o pouco tempo de treinamento que a equipe tem tido. Hoje, por exemplo, foi um treino bastante rápido lá nas Laranjeiras. O treinamento, quase nada, né? Mas pouco treinamento e recuperação, porque a sequência de jogos tem sido pesada e o Levi, junto com a comissão, tem dado esse balanço aí de treinar o suficiente para poder estar bem na partida e não desgastar ainda mais a equipe. Com isso, a escalação do Fluminense para essa partida de amanhã contra o Santos é Júlio César no gol, na lateral direita o Wellington Silva, a zaga com Gum Henrique, na esquerda o William Matheus, meio de campo de Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa, e na frente o Wellington e Marco Júnior. Marco Júnior que tem vivido uma boa fase, ele é o atacante do Fluminense com mais gols nessa temporada, tem mais gols inclusive do que o Magno Alves e o Henrique Dourado, aqueles jogadores de mais referência, considerados centroavantes de área, e o Fluminense então podendo repetir a escalação, coisa que o Leverkusen não costuma fazer, fez poucas vezes até aqui desde que chegou ao Fluminense, mas parece que ele encontrou o time ideal e vai conseguindo manter uma base da equipe nessa sequência de vitórias. O Fluminense vai tentar a 4ª vitória consecutiva, que pode dar a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan! Valeu, o Bruno Lousada com as informações do Tricolor das Laranjeiras, confronto importante, direto na luta por estar na parte de cima da tabela, e o Tricolor apostando numa equipe bastante parecida, né? A sequência do time que já vinha jogando com o técnico Leverkusen. Agora, 1h18 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Eu sou tricolor. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 1h19 no Rio de Janeiro, é hora de falarmos do Brasil! Seleção brasileira em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, porque tivemos a palavra de um jogador do Flamengo logo na apresentação da seleção. Os dois primeiros a falar, um foi o Alex Muralha e outro foi o Fernandinho. Seleção que agora está completa. Todos os atletas se apresentaram ao técnico Tite na preparação para o duelo diante da Bolívia na quinta-feira em Natal e a Venezuela no dia 11 na cidade de Mérida. O último a se apresentar foi Gabriel Jesus e já está com o elenco. Ele jogou com o Palmeiras nesta segunda-feira. Alex Muralha falou e você vai curtir um trecho aqui na Rádio do Seu Esporte. Você hoje está no Flamengo, talvez o exemplo não sirva para você, mas você passou por um bom tempo no Figueirense. E hoje você participou de um treino com 10 mil torcedores. Era algo inimaginável para você ver num treino 10 mil torcedores, um público que você talvez tenha visto poucas vezes em partidas com o Figueirense, inclusive? Boa noite. O Flamengo hoje me proporciona isso, né? Onde a gente vai, a torcida vai, é uma torcida de massa que sempre está nos acompanhando. A gente já veio também fazer um treino aqui no meio do ano, quando teve Fla-Flu aqui também, esse estádio estava cheio, a torcida sempre nos acolhendo e hoje também todo mundo aí nos apoiando, e isso é bom, esse carinho da torcida junto com nós, isso faz com que a gente fique mais confiante para mostrar um bom trabalho. Alô? Um abraço para você, o Paraná te abraço especialmente o Fernandinho, fruto daquela terra nossa, né? Muralha, tem oportunidades que a vida nos joga no colo, e essa oportunidade que você recebe assim de repente, não mais do que de repente, é uma oportunidade quase que única. Como é que você avalia essa chance que o destino te deu? Olha, acho que é uma bênção de Deus, uma graça que tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Como alguns treinadores antigos e meus pais também, o cavalo passa selado uma vez só, a gente tem que pegar e montar nele e não sair mais. Estou muito feliz, satisfeito de estar aqui hoje, podendo vestir a camisa da seleção, estar podendo também treinar aí com um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, o Tafarel. Tenho certeza que vou aprender muita coisa com ele. Muralha,
Depois da Copa do Mundo, a seleção teve 10 goleiros convocados, um deles foi cortado por contusão da Copa América, você está sendo chamado pela primeira vez. Eu conversava mais cedo com o Tafarel, ele falava a respeito do bom número de goleiros hoje no Brasil, que por isso ele gosta de ter essa terceira vaga, exatamente para dar oportunidades a quem está chegando. Aconteceu com o Everton, agora contigo. Na sua avaliação, isso significa que o Brasil está muito bem servido na posição ou que faltam nomes incontestáveis para ocupar a posição de goleiro, como um dia foi o Tafarel, dono absoluto do gol? Eu acho que quanto mais profissionais melhores na posição, é um incentivo para quem está jogando. Então, creio que essa safra nova e boa de goleiros está sendo uma coisa muito positiva para o Brasil, para a seleção brasileira. Então, é uma coisa que faz com que a gente tenha que crescer cada vez mais e sempre melhorar. Isso acaba fazendo com que, quando tem a oportunidade de jogar na seleção, dá o seu melhor, sabendo que tem outros companheiros também que estão bem e que, se der brecha, pode perder a vaga. Você teve uma passagem marcante pelo Figueirense, boas partidas e grande destaque. Hoje está no Flamengo. Eu quero saber se você se considera, está vivendo hoje, a melhor fase da sua vida a ponto de ser convocado, e até que ponto também o Flamengo contribuiu para essa lembrança de Tite com relação ao seu nome. Olha, hoje sim eu vivo um dos melhores momentos da minha carreira, mas trabalho muito para que venham outros melhores. O Figueirense me ajudou bastante e o Flamengo é uma vitrine muito grande para o futebol nacional e mundial. E para mim estar aqui hoje, para minha permanência aqui, vindo na seleção a primeira vez, os meus companheiros me ajudaram, todo o grupo ajudou, então acho que é um fruto de um trabalho de todos e fui agraciado de estar aqui agora. Muralha, Vitor da InterTV de Natal. Há muito tempo, Muralha, o Brasil não tem aquele camisa 1 conhecido por todo mundo. Muitas vezes todo mundo dizia era o Dida, era o próprio Tafarel, né? Você mesmo era a reserva do Flamengo há pouco tempo. Queria falar quero que você dissesse o que é que falta para um goleiro mostrar que realmente merece ser o camisa 1 absoluto da seleção, e o que é que você poderia mostrar, quais os seus atributos que você poderia mostrar para conquistar essa vaga. Olha, hoje aqui tem os 3 que estão aqui, são grandes goleiros, e também tem fora aí muitos bons goleiros. Acho que trabalho tem que ser bem feito e a gente tem que estar sempre concentrado para fazer um bom trabalho, e tenho certeza que quem está jogando tem que estar muito bem focado naquilo que faz, assimilar o trabalho da melhor maneira possível e para ajudar os companheiros. 2 anos e meio você estava jogando no interior de São Paulo, no Mirassol, né? Hoje você está na seleção brasileira, joga no Flamengo, o time mais popular do país, né? O que passa na sua cabeça essa transformação em tão pouco tempo? Olha, é uma coisa muito grande, né? Muito rápida, né? A gente tem que, como eu disse, tem que estar preparado, porque o futebol nos dá essa oportunidade das coisas mudar da noite para o dia. Então, uma realidade muito, muito grande para mim, mas eu estou sabendo levar numa boa. Tem pessoas me ajudando, então estou muito feliz desse momento na minha vida, na minha carreira. Te aproveitar porque você joga num grande clube como o Flamengo, mas eu quero perguntar sobre a nova Libertadores da América, com 7 equipes, 6 do Campeonato Brasileiro. É bom ou é ruim para o jogador e para os clubes nacionais? Acho que não, acho que é bom. Acho que em relação ao Palmeiras aí, a gente tem que se preocupar com nós, né? Tem muita coisa para acontecer aí dentro do Campeonato Brasileiro. Eu creio que faltam 6 rodadas. Mas em relação ao que você disse aí, eu acho que é bom sim para os times brasileiros, sim. Claro que é um calendário muito apertado, tem mais jogos, mas vai ser bom e importante para nós. Tá aí Alex Muralha falando, goleiro do Flamengo e da seleção brasileira. Ele que não deve ser titular no confronto, mas estar na seleção, ser lembrado, já é bastante interessante. Agora, 1h25 no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. E logo mais o Vasco da Gama entra em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O líder da competição, para manter a ponta, vai enfrentar o Paysandu no Mangueirão. Jogaço de bola que você acompanha com a narração de Rodrigo Campos fazendo a festa da galera. Comentários do goleirão Acácio. E ainda a reportagem de Marcos Coelho. Mas quem traz o noticiário do Machão da Colina, o gigante da colina, aqui na
Bradesco Esportes FM, no Cidade do Esporte, segunda edição, que você acompanha em 91.1 no Rio de Janeiro, quando são 13 horas 27 minutos, é ele, Ranieri Borges. Fala, Ranieri, boa tarde. Fala, Mauro, boa tarde a você, aos amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. O Vasco tendo um confronto importante e fundamental hoje contra a equipe do Paysandu às 9h30 da noite no estádio do Mangueirão. O Cruz Maltino novamente atuando fora de casa e com isso tenta reverter e esquecer o resultado negativo da última partida, quando foi derrotado por 3-1 pela equipe do Náutico, jogando na Arena Pernambuco. Para esse jogo, o técnico Jorginho não tem um dos seus principais atletas. Trata-se do meia Nenê, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na última partida e com isso está fora desse time do Vasco da Gama para este confronto. Existe uma grande expectativa também a respeito do retorno de Júnior Dutra, ele que estava contundido, lesionado, uma lesão na coxa direita. No entanto, houve a recuperação do atleta e ele deve ser titular e formar dupla de ataque com Ederson nesse time do Vasco da Gama, quem sabe até uma trinca de ataque. Vamos à provável escalação do Vasco então? Martin Silva será o goleiro, Iago Pikachu retorna à lateral direita após cumprir suspensão, Rodrigo e Luan na dupla de zaga, Júlio César na lateral esquerda, Diguinho voltando à posição de volante nesse time que também cumpriu suspensão na última partida, Júlio dos Santos e Andrezinho. E no ataque a trinca com Jorge Henrique, Júnior Dutra e Ederson. Existe a possibilidade também de que Iago Pikachu atue como meia e aí Madison ganha a posição nesse time Cruz Maltino, mas a tendência é de que Iago Pikachu vá mesmo na lateral e o time vá com 3 meias e 3 atacantes para esta partida. Um detalhe interessante é que Iago Pikachu, que retorna de suspensão, vai voltar a Belém para atuar exatamente contra o Paysandu, a equipe que o revelou. E sobre esse retorno à sua cidade natal, ele fala aqui na Bradesco Esportes FM. A ansiedade está grande, né? Até pelo fato de estar voltando a Belém, rever os familiares, os amigos e, claro, enfrentar o clube que passei 10 anos lá. Então, vai ser diferente, um jogo diferente, uma sensação diferente. A gente já espera um estádio cheio. Então, a gente vai em busca da vitória, que a gente sabe que a gente precisa conquistar o máximo de pontos possível, o mais rápido possível, para que a gente possa estar logo na Série A ano que vem. E o estádio estará lotado, Mangueirão lotado, a última parcial de ingressos divulgada, 20.600 ingressos vendidos de forma antecipada, então a expectativa é de casa cheia, a torcida do Papão tentando empurrar o Paysandu contra a equipe do Vasco. Entretanto, muitos amigos de Iago Pikachu estarão no estádio e já pediram ingressos e camisas. Já ligaram os amigos, né, para pedir ingresso, esperar chegar lá para atender a todos eles lá na medida do possível, mas tá concentrado no jogo, que é um jogo importante pra gente. A semana toda, desde a semana passada, os amigos já cobrando ingressos, camisas, então tô levando algumas. Time Cruz Maltino que foi bem recebido no aeroporto de Belém, muitos torcedores estiveram por lá para receber a delegação vascaína e, logicamente, Iago Pikachu, retornando à sua cidade natal, foi um dos atletas mais assediados. O técnico Jorginho projeta para as duas próximas equipes, tanto contra o Paysandu quanto o confronto contra o Londrina, que acontece no próximo sábado, no mínimo 4 pontos, para que o Vasco encaminhe ainda mais a sua classificação à Série A do Campeonato Brasileiro e, é claro, se mantenha na liderança da competição. Juan. Tá certo, esse é o Cruz Maltino aqui na Rádio do Seu Esporte, que você curte hoje à noite, na programação da Bradesco Esportes FM, já a partir das 9 horas da noite. Já tem o Vinícius Gama fazendo a abertura para o confronto diante do Paysandu. Agora 1h30 no Rio, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Alô, ouvintes da Bradesco Esportes FM aqui no Rio de Janeiro. Rádio para ser feito com raça. É
isso mesmo. Eu agora sou do timaço do dono da bola, Edilson Silva, e apresentarei nos domingos o nosso Bola na Mesa. Entrevistas, debates, muitas promoções valendo prêmios, hein? A sua participação, o que de quente aconteceu na semana, as mancadas de jogadores. Bola na Mesa. Tudo isso nos domingos de meio-dia às 3 da tarde. Eu agora também faço parte deste timaço. Com você, na intimidade do rádio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Cidade do Esporte. 1h32 do Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, está acompanhando Cidade do Esporte, segunda edição, hoje num horário mais estendido e um pouco diferente aqui na rádio do seu esporte, devido à transmissão na Band do confronto entre o Brasil e a Coreia do Norte, no Mundial Sub-17 da Jordânia. Primeiro tempo de jogo, a partida segue 0-0 entre Brasil e a Coreia do Norte. As outras partidas, tivemos Gana 2-1 contra os Estados Unidos, a Nigéria ficou no empate em 0-0 contra a equipe da Inglaterra. O Paraguai vai perdendo para o Japão pelo placar de 2-0. Aproveitando que estamos girando o futebol internacionalmente, é uma informação internacional que vale para brasileiros também. Afinal, tivemos definição quanto à final da Libertadores. Luca, boa tarde. Boa tarde, Juan. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo. Apesar do calendário ter sido alterado na Taça Libertadores da América, a final vai ser em 2 jogos de ida e volta. A Conmebol anunciou nesta terça-feira que o título do torneio em 2017 será decidido em 2 jogos. Portanto, em 2018 ainda há a possibilidade de uma final em jogo único. Tá certo. Mauro Santana, mais uma vez essa discussão, enfim, decidido, e dessa vez ficou os 2 jogos, né? Vão ficar empurrando com a barriga até a galera engolir um jogo só, pelo que pensa o presidente da Conmebol, né, Mas Mauro? não vão engolir, inclusive a gente falava a respeito disso e eu fiquei muito surpreso com aquela decisão. E lógico que iam voltar atrás, porque não é só o público brasileiro que desaprovou, houve uma reprovação total. Inclusive, argentinos e paraguaios também se manifestaram contra, uruguaios também. E a gente sabe que a Argentina e o Paraguai são, na verdade, as federações que mandam na Conmebol. Eles jogaram pro público para ver o que acontecia para depois tomar a decisão, Mauro? Eu acho que eles foram insistentes, porque eles, quando a informação foi liberada na semana passada, a repercussão já foi altamente negativa, foi extremamente negativa. Coisa de 80-20, de quem desaprovava a realização de jogo único em campo neutro. Até porque não tem como trazer isso da cultura europeia para a América do Sul. Não tem condição, porque não tem como dar certo, a não ser que seja algo muito combinado. E ainda, né, não previamente, o estádio não previamente escolhido. Na verdade, escolhido justamente para ser neutro para as 2 equipes. Ou seja, chegam aí complica 2 ainda equipes, mais, né? Um brasileiro e um argentino vão colocar a partida no estádio Centenário de Montevidéu. Para os brasileiros até que não seria tão ruim devido à proximidade com o Sul, né? Qualquer coisa que, para mim, na minha ótica, qualquer coisa que seja diferente de 2 jogos em que você possa realizar o seu jogo comando de campo, para mim é ruim. Qualquer situação é ruim.
Agora, poderia haver uma circunstância em que você levasse a partida para os Estados Unidos para jogar no Rose Bowl, para jogar no estádio do Cosmos de Nova York, ou então no México para jogar no estádio Jalisco ou no Azteca. E aí você tem um outro atrativo, porque você acaba dando mais visibilidade à Copa Libertadores da América no cenário internacional e as equipes, é claro, que estão envolvidas na decisão. Mesmo assim, ainda acho que o melhor seria fazer os jogos com mando de campo para cada equipe, até pelo critério técnico, para você privilegiar o critério técnico. Quando você leva para jogo único, você acaba tolhindo muito mais a questão técnica, né? A equipe que é mais forte, numa circunstância de não estar jogando muito bem uma partida, não tem aquela possibilidade de recuperação. Agora, Mauro, para encerrar esse assunto, 2 jogos, beleza, mas a questão de ter o gol fora de casa, no caso na final não tem, mas não deveria ser tirado nas outras fases também, pelo menos na semifinal, para dar mais brilho à competição? O que você acha disso? Pelo contrário, eu sou altamente a favor, eu acho que foi uma grande invenção, inclusive invenção brasileira, esse critério do gol qualificado. E eu acho que deveria ser aplicado também na final. A gente lembra, o Fluminense não foi campeão da Libertadores por conta do gol qualificado. O gol qualificado, mas que, de certa forma, não sei se seria muito justo na ocasião, assim como não é em muitas outras, né, Mauro? O caso, por exemplo, do Santa Cruz, que foi eliminado pro Independiente, jogando muito melhor, 3-1, um gol no final, um gol espírita, né, num erro do goleiro que não tinha falhado no jogo todo. Acaba sendo punido, às vezes, o time da casa. A galera fica até com medo de sair pro jogo quando acontece isso. Mas por outro lado, você também encoraja o visitante a sair pro jogo, né? A não fazer a chamada retranca. Então, por isso que eu sou a favor do critério de gol qualificado. Eu acho que tem que prevalecer também como critério de desempate o gol fora de casa. Tanto em Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores. Eu acho que tem que prevalecer também na decisão. Eu acho que deveria valer também na decisão. Eu não concordo com o fato de que não tem esse critério e de que a decisão tem que ser dada nos pênaltis. Eu acho a decisão por pênaltis é muito cruel, entendeu? Porque a gente fala a respeito dessa situação do gol qualificado, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, mas os pênaltis, a equipe pode jogar muito bem, né? Como aconteceu com o próprio caso do Fluminense em 2008, o Fluminense foi muito mais superior ao adversário no jogo de volta do que a LDU no jogo de ida, e mesmo assim o Fluminense ficou nos pênaltis. É verdade, né? De certa forma, eu particularmente prefiro os pênaltis, mas a gente segue aqui na Bradesco Esportes FM, 1h38, é hora de falarmos ainda mais do seu clube de coração. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Uma hora 38 minutos no Rio de Janeiro, é hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Thiago Esteves está aqui presente aos estúdios da Bradesco Esportes para falar do Glorioso, que pensa em chegar no G6. O Jair Ventura não gosta muito dessa história não, mas o torcedor já tá pensando em G6, né, Thiago? Pois é, Juan, um grande abraço pra você, toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Jair Ventura falou sobre isso, né, na entrevista coletiva após o jogo contra o Corinthians, e ele falou que o pensamento do Botafogo nesse momento tem que ser se livrar de vez das possibilidades de rebaixamento, pra só depois pensar em Libertadores. Mas pro torcedor, né, Juan, não tem como. O Botafogo tá com 41 pontos, já praticamente livre, faltando 10 rodadas ainda para o final da Série A do Campeonato Brasileiro, e precisando aí, no máximo, mais uma vitória para escapar de vez, e tá apenas um ponto do Atlético Paranaense, que é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Então não tem como o torcedor tá pensando em Libertadores, assim como os torcedores de Flamengo, de Fluminense, que também estão brigando para estarem na competição no ano que vem. O Botafogo pode sim chegar à competição, o Rio ter 3 clubes na Libertadores do ano que vem. O Botafogo tem, claro, chances reais. O Botafogo que volta aos treinos na tarde de hoje, às 3 horas da tarde, aqui no CT João Saldanha, e
Bradesco Esporte estará acompanhando, estarei lá no CT daqui a pouquinho, a gente traz todas as informações desse trabalho do Botafogo ao vivo no BEC, a partir das 4 horas da tarde, o Botafogo que com 41 pontos está em 6º lugar no Brasileiro, enfrenta o Figueirense no próximo domingo, é o primeiro trabalho do Botafogo após a vitória sobre o Corinthians. O Botafogo deu folga aos seus jogadores tanto no domingo como na segunda-feira e volta apenas na tarde de hoje aos trabalhos, de olho nesse jogo contra o Figueirense fora de casa, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir das 5 horas da tarde no domingo. O Botafogo que para essa partida ainda não sabe se contará com o Diogo, lateral esquerdo que atuou como meia contra o Corinthians, foi muito elogiado pelo técnico Jair Ventura, né? Fez uma boa partida, deu assistência para o primeiro gol, marcou o segundo gol daquela partida e o Diogo acabou saindo no início do segundo tempo, sentindo dores no tornozelo. Ele vai ser reavaliado na tarde de hoje para saber se terá ou não condições de enfrentar o Figueirense. Vamos ouvir o técnico Jair Ventura após o jogo contra o Corinthians, ele falando exatamente dessa situação do Diogo e das lesões que tem afetado o Botafogo nesse momento da temporada. A gente fala de perda, qualquer perda a gente vai sentir, né? Não tem jeito, mas vem acontecendo bastante no Botafogo, infelizmente, essa situação, mas como assim o Vinícius entrou e deu conta do recado, cabe ao treinador buscar alternativas, vamos torcer para não ter sido nada de mais grave com o Diogo, que vem casando bem, né? Ali com o Vitor, a gente ganha muita força nesse corredor ali do lado esquerdo e vamos torcer para não ser nada. Jogo que vai ser reavaliado, caso vá pro jogo, atua mais uma vez no meio de campo. O alemão deve ser mantido na lateral esquerda, ele que fez a sua estreia com a camisa do Botafogo nessa partida contra o Corinthians no último final de semana. E ele falou sobre o Vinícius Tanque, que também atuou como titular contra o Corinthians, e ele vai ter uma concorrência para essa partida contra o Figueirense, isso porque o atacante Sassá está recuperado de dores musculares na coxa, está à disposição do Jair Ventura. E aí a gente começa a acompanhar os trabalhos nessa semana para saber o que o Jair vai montar para esse jogo contra o Figueirense. A tendência é que o Sassá volte a atuar entre os titulares. Além do Sassá, também o Ayrton, volante que cumpriu suspensão na partida contra o Corinthians, está mais uma vez à disposição do Jair Ventura. Quem começou jogando contra o Corinthians foi o Rodrigo Lindoso. Os dois brigam posição, mas assim como o Sassá, a tendência, Juan, é a de que o Ayrton retorne ao time titular do Glorioso. Tá certo, esse é o Thiago Esteves e o noticiário do Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte. Mauro Santana, queria te colocar aqui nessa discussão para falar um pouquinho sobre a equipe do Botafogo. Duas situações. Primeiro, o Diogo Barbosa, um jogador que chegou para ser lateral. No Carioca funcionou de lateral, mas me parece que no Campeonato Brasileiro, desde o momento que começou a parceria com o Vitor Luiz, no meio de campo ele está rendendo um pouco melhor na equipe do Botafogo. E a outra situação sobre o time do técnico Jair Ventura é a questão dos 3 volantes, né? Para o Diogo Barbosa atuar no meio, foi muitas ausências do Alvinegro e o técnico colocou ele lá, acabou dando certo. No momento que ele voltou aos 3 volantes e voltou com o Diogo para lateral, o Botafogo perdeu para o América Mineiro. E aí, Mauro, o que você acha dessa situação? A montagem do Botafogo não tem sido nada fácil para o técnico Jair Ventura, né, Mauro? Até porque são muitos os desfalques e o Botafogo não tem um elenco invejável, né? O Botafogo conseguiu montar uma equipe competitiva, conseguiu montar um time de 11 competitivos. Agora, não tem muitas peças de reposição. E aí, quando acontecem muitos problemas de lesão, acaba ficando evidente esse problema, essa limitação na equipe do Botafogo. Ideal, logicamente, já pensando, né, para a próxima temporada, seja na Libertadores, seja apenas na Sul-Americana, mas que o Botafogo venha reforçar o seu elenco, principalmente em setores estratégicos, como é o caso da volância ali no setor de meio campo, o setor esquerdo da equipe do Botafogo. A própria lateral direita também, né? A lateral direita. Como que vai voltar o Luiz Ricardo, né? Não pode ficar na questão de ter só um jogador para posição. E não é exatamente, né? O Emerson a gente não pode chamar exatamente um lateral, né? E nem o alemão conseguiu, na primeira partida ao menos, dar ao torcedor a impressão de que a posição já tem dono, né? Olha, o alemão veio do Bragantino. A gente não pode esperar, com todo respeito ao Bragantino e com todo respeito ao alemão, que um jogador saia do Bragantino para ser a solução e um titular absoluto na lateral do Botafogo. Ele não... Primeiro que é até injusto com o jogador,
colocar uma responsabilidade dessa. Ele teria que vir para ser uma alternativa, para entrar no decorrer do jogo, né, ser aproveitado gradualmente, para ir se adaptando, e aí sim, pegando confiança e despertando a confiança na comissão técnica, eventualmente ser utilizado na posição. O jogador, literalmente, ele caiu no fogo. E aí fica essa situação também, até injusto, né, fazer essa avaliação com o próprio jogador. Mas a verdade é que realmente é uma situação, uma posição muito carente na equipe do Botafogo, e essa situação tem que ser repensada. E a gente também tem que levar em consideração que o Botafogo não prima por uma boa saúde financeira. Então tem que utilizar as chamadas oportunidades de mercado. Logicamente que isso também acaba limitando o poder de ação do Botafogo no mercado da bola quando do período de transferências. Agora, outra questão que você levantou foi a questão dos 11 jogadores do Botafogo. O Botafogo tem 11 jogadores, mas isso já vem de bastante tempo, né, Mauro? Faz tempo que eu não lembro de um Botafogo que tenha opções para o técnico. É sempre essa questão. Você tem os 11 titulares, tira uma, duas peças, já tem problema. Um bom caso disso foi quando o Botafogo, na época do Caio Júnior até, vinha fazendo uma boa campanha, de repente começou a machucar o titular, o reserva do reserva. Aí ficou difícil. Assim como acontece nessa temporada, só que a diferença é que o técnico Jair Ventura tá fazendo, entre aspas, uma certa mágica com esse elenco, né, Mauro? Não, mas o time do Botafogo é um time interessante. Eu acredito que nas funções mais importantes, o Botafogo apresenta boas soluções. O gol, por exemplo, eu sou partidário daquela velha máxima, né, daquele velho jargão, de que um bom time começa por um bom goleiro. E o Botafogo tem dois, né? Achou o Sidão, né, que foi uma grata surpresa. Aí sim é a questão de que a sorte, quando o clube dá sorte, né? Que o Sidão é a mesma circunstância, por exemplo, do Alemão, veio de um clube de menor expressão de São Paulo, no entanto, conseguiu ter essa oportunidade com a lesão do Jefferson, ídolo da equipe, titular absoluto, jogador de seleção brasileira, mas o Sidão conseguiu chegar e fazer a sua projeção, conseguiu corresponder à expectativa. E há quem diga, inclusive, que vai ser uma boa dor de cabeça. Eu acho que não. Eu acho que o Jefferson tem a sua vaga garantida. Agora, de qualquer forma, o Sidão coloca uma pressão maior no Jefferson para que ele volte bem. Mauro, só em relação a essa situação do Jefferson e do Sidão, o Jefferson que havia expectativas de que ele retornasse até com mais velocidade, né, mais rapidez aos gramados, devido ao bom momento do Sidão, o Botafogo vai ter um pouco mais de calma com o Jefferson, ele está sentindo dores ainda no braço esquerdo, e com o bom momento do Sidão também, não existe a pressa, né, do retorno do goleiro Jefferson, e existe a possibilidade de que ele nem volte a jogar em 2016, pode retornar aos gramados apenas em 2017, é claro, vai continuar tratando, se tiver à disposição, as dores acabarem no braço dele, né, não tiver mais sentido dor nenhuma, pode mais uma vez estar à disposição do Jair Ventura. Mas nesse primeiro momento não existe pressa nenhuma, o Botafogo trata a lesão do Jefferson com calma, com cautela, para que ele volte 100%, e dando também espaço para o Sidão, que vive esse excelente momento na meta do Botafogo. Até nisso, você vê a vantagem de você ter uma boa peça de reposição. Você poder recuperar o jogador principal, poder recuperar o titular daquela posição de uma maneira mais efetiva e não acelerar este processo do retorno do jogador, dado uma determinada necessidade. O Flamengo, por exemplo, faz isso com o Ederson, jogador que tem diversos problemas musculares, recentemente foi submetido a uma artroscopia no joelho. Era um jogador que, se houvesse uma grande necessidade, poderia até ser acelerada a sua recuperação para que ele pudesse ficar à disposição, pelo menos no banco de reservas. Mas como o Flamengo tem o Diego como titular e tem o Alan Patrick e o Mancoejo no banco de reservas, não se torna, portanto, tão urgente o retorno desse jogador. É o que acontece no Botafogo. No gol, na meta, mas não acontece em outras posições. O Fluminense que vive o mesmo momento com o Diego Cavalieri e o Júlio César também, né? Boa. E aí o Diego Cavalieri que periga muito mais do que o Jefferson, porque não tem essa moral toda no Fluminense que o Jefferson tem. Vinha falhando também nos últimos jogos. Não era um jogador incontestável. Não é goleiro de seleção brasileiro no momento, né? E o Jefferson tinha umas convocações mais recentes na seleção. E o Júlio César tá aproveitando uma boa fase também no Fluminense. Tá certo, o Cidade do Esporte, segunda edição que você acompanha aqui na Bradesco Esportes FM. A gente vai trazendo um noticiário do seu clube de coração, discutindo um pouco sobre futebol e te informando na Bradesco Esportes FM. Vamos até às 2h30, trazendo muito conteúdo para você. Agora,
1h50 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM. E neste momento, anote aí a hora certa, em hora de Brasília, que a gente não dá a hora errada, né? São 13h51, falta 1 minuto para as 2 da tarde. E mais cedo, durante a nossa área primeira edição, aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, conversamos com o Bruno Pérez, ele que é lateral direito, jogador do Torino, da Itália, está emprestado ao Roma, que tem a possibilidade da aquisição dos seus direitos ao final deste período e deve fazê-lo, até porque ele que já vinha voando em 2 temporadas na equipe de Turim, agora pelo Roma também é titular absoluto, 10 jogos já na temporada como titular, o jogador que conseguiu uma adaptação muito rápida à equipe da capital italiana. E ele foi o nosso convidado. Conversamos então com Bruno Pérez para falar a respeito de sua situação no futebol italiano Calcio. Direto da Itália, Bruno Pérez, jogador da equipe da Roma, para conversar com a gente na Rádio do Seu Esporte, falar um pouco de futebol internacional e muito mais, um pouco da carreira também, afinal tá voando. Bruno Pérez, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Para começar, né, justamente essa minha afirmação que você tá voando, é porque você começou aparecendo no cenário mesmo na equipe do Santos, de repente foi para a Itália no Torino e a carreira foi subindo agora na Roma. Você, quando estava no Torino, né, já era titular absoluto da equipe, de repente pinta uma proposta como essa da Roma e você mantém um nível, né? O que fez você conseguir manter esse nível, né? Se conseguir se manter como titular já no início da temporada, porque a gente sabe que normalmente os atletas, eles demoram um pouquinho de adaptação, mas me parece que você já estava tão bem adaptado à Itália que não fez a diferença a mudança de time. Não, sim, acho que no Torino eu demorei um pouco para me adaptar, mas depois que eu me adaptei eu consegui criar uma identificação com o clube, com a torcida e tudo isso, né? E aqui na Roma, eu, graças a Deus, pelo fato de eu já estar na Itália, já ter me adaptado super bem aqui, me ajudou muito. E é aquilo, né, quando você chega num time grande, você já tem que chegar voando, porque tem muitos outros jogadores também de qualidade, então o meu pensamento foi de chegar, continuar fazendo o meu melhor, sabendo que era uma oportunidade para mim poder aparecer, continuar aparecendo, né? Então, lógico que aqui você tem que trabalhar mais, tem mais pressão, tem mais tudo, mas eu acho que foi importante o foco, o trabalho, a dedicação, né? E isso tem dado bons frutos e eu estou contente por estar mantendo esse grande, como eles falam aqui, tá num nível alto, né? Então isso para mim tem sido importante e tô feliz porque agora é um momento bom da minha carreira. Agora, Bruno, você, quando jogava no Torino, vivia mais de perto a rivalidade com a Juventus, né? Que hoje, na Itália, se considera, por muitos, o papa-títulos do campeonato italiano, pelo menos mantém boas atuações. Na Roma, você já vive uma rivalidade um pouco diferente, que é a rivalidade justamente para tentar chegar a ser um rival na chance de disputar um campeonato italiano a nível de ganhar o título e disputar com a Juventus. Como é que você vê essas duas frentes, né? Lá em Turim era a questão mais da região e agora na Roma é a questão dos dois times quererem ganhar o campeonato italiano, né, o Bruno? Não, sim, verdade. No Torino era aquele negócio do clássico da cidade, né? Então, era o clássico da cidade, tinha uma importância muito grande e os torcedores não queriam perder porque era o nosso maior rival, né? Então, assim, a gente tinha que fazer de tudo para ganhar deles, mas era uma equipe muito forte, uma equipe que tem bons jogadores, né? E que ultimamente tem ganhado todos os campeonatos, então é difícil. Mas aqui na Roma já muda tudo, né? Aqui na Roma as coisas são diferentes, a Roma também é um clube grande que tem objetivos de brigar pelo título, de almejar coisas grandes, então é totalmente diferente, né? A rivalidade contra a Juventus Roma e Juventus também é muito grande, né? Eu creio que a gente tem um bom time, a gente tem uma boa equipe que a gente pode brigar diretamente com eles pelo título, sabendo que é difícil, mas aqui é
a gente sabe que pode brigar de igual para igual com eles. Estamos conversando com o lateral Bruno Pérez, jogador do Roma da Itália. E você, se não me engano, corrija a minha informação, você está emprestado até o fim do ano, ainda está vinculado ao Torino, né? Então, eu vim emprestado por um ano, mas já tenho a obrigação de compra, né? Então, para eles poderem me tirarem do Torino, para eles conseguirem me tirarem do Torino, eles fizeram esse empréstimo, que era o método mais fácil de me tirar do Torino. Mas vamos dizer que eu sou praticamente eu sou um jogador da Roma, assim, 100%, porque depois desse primeiro ano tem mais 4 anos de contratos, que é como eles falam, que é a obrigação de compra da Roma. Então, para mim foi importante, independente de como foi resolvida a situação, para mim o mais importante foi que eu consegui dar um passo para frente na minha carreira. Você defende um clube tradicional da Itália, aliás, um clube tradicional da Europa e um grande centro de futebol no continente europeu. E você sabe que nós vivemos uma crise de laterais direitos, sobretudo na seleção brasileira. É difícil conseguir vários jogadores de qualidade. Você pensa que com este bom desempenho, mantendo este nível que você está apresentando neste início de temporada 2016-2017, passa pela sua cabeça uma convocação para a seleção brasileira? Eu creio que aqui na Roma as coisas tendem a melhorar e me ajudar, né? Eu creio que eu vou continuar trabalhando, vou continuar me dedicando, né, para continuar fazendo boas atuações, boas partidas, né, e ajudando a minha equipe antes de tudo. E eu creio que a seleção brasileira vai ser fruto do meu trabalho aqui na Roma. Eu creio que se as coisas continuarem dando bem, eu creio que a oportunidade pode aparecer. Eu vou continuar trabalhando quietinho, comendo pelas beiradas e vamos esperar o dia que chegue essa oportunidade. A gente vai abraçar com muita felicidade, mas eu tenho um sonho sim, tenho um sonho de representar o meu país, representar o Brasil, creio que é o sonho de todos os jogadores, e vamos continuar trabalhando, que se Deus quiser essa oportunidade vai chegar ainda. Agora, Bruno, quase pintou uma oportunidade na seleção italiana, né? Pelo menos os jornais falavam muito disso. Se pintasse, você aceitaria, Bruno? Seja sincero com a gente. Como é que ficou quando você viu alguma notícia com relação a isso? Eu acabei vendo as notícias que saíram e tudo mais, mas é uma coisa que não passa pela minha cabeça jogar pela seleção italiana, porque o meu país é o Brasil. Hoje eu jogo na Itália, agradeço muito a oportunidade que eles estão me dando, né, porque é aqui que eu estou me criando, aqui que eu estou aparecendo por futebol, mas eu acho que todo jogador ele quer representar o seu país, ele quer representar a sua pátria, e comigo não é diferente. Eu quero representar o Brasil, eu quero vestir a tão sonhada amarelinha e poder representar o meu país de verdade, né? E essa hipótese de jogar pela seleção italiana não passa na minha cabeça. Bruno Pérez conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, no Nossa Área, primeira edição. Bruno, queria te perguntar o seguinte, né? A gente teve na Itália recentemente, né? Não tem tanto tempo, nos anos 2000, o Maicon despontando como um grande lateral, né? Ele era idolatrado por todos. Teve o Cafu também jogando e sendo ídolo num clube por aí. Ou seja, os brasileiros laterais tem a tendência de se dar bem na Itália. Como é que você vê essa situação? É uma pressão a mais para o brasileiro ter tido laterais como esses no futebol italiano? E se você espera um dia chegar a um nível assim, de repente virar ídolo? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que não é uma pressão. Eu acho que é uma coisa boa, porque você pode se esperar nesses grandes jogadores que fizeram história e que se consagraram dentro do futebol, e você também pode almejar a ser igual eles e até tentar algo mais, né? Eu acho que cada um conseguir escrever a sua história. Eu sou muito fã do Cafu, do Maicon. Maicon, um grande amigo também, e são grandes jogadores que eu tive o privilégio de ver jogar e ver jogar muito bem, e são jogadores que eu me espelho, né? O Cafu, Maicon, né? O próprio Daniel Alves, são grandes laterais que a gente tem uma admiração particular, e eu creio que eu também tenho a oportunidade agora de poder fazer a minha história, de deixar a minha marca
me consagrar também aqui no futebol italiano, que é um futebol que como você disse, ele dá muita oportunidade para os laterais, né? Então, eu não sei o que eles têm com laterais, mas a gente tem que aproveitar essa coisa boa e poder fazer a nossa história também e ficar marcado aqui como um ídolo, como um ídolo para aonde a gente poder passar aqui nos clubes que a gente passar. Tá certo, esse é o Bruno Pérez falando aqui na rádio do Seu Esporte. 2 horas em ponto no Rio de Janeiro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite, Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp 1000 litros dupla proteção, R$ 289,90. Cimento Mizu CP3 saco 50 quilos, R$ 17,25 à vista. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco, digital ao seu gosto. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Trânsito. 2 horas 2 minutos no Rio de Janeiro. Hora de falarmos de trânsito aqui na Bradesco Esportes FM. COB, eles são aqui na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, Marcele Setúbal com informações aqui em 91.1. Fala, Marcele. Oi, gente, olha só. Teve a reeleição, né, do Nussmann hoje, Carlos Arthur Nussmann, pela 6ª vez agora, seguindo aí na presidência do Comitê Olímpico do Brasil. A eleição que aconteceu hoje de manhã demorou aí por volta de 15 minutos e foram 24 votos a favor da reeleição de Nussmann, 1 contra e 3 abstenções. Esses números nunca foram antes vistos em uma eleição para a presidência do Comitê Olímpico do Brasil, isso porque o Carlos Arthur Nussmann sempre foi eleito por unanimidade, né? E agora o que a gente tem notado aí conversando com alguns presidentes das confederações dos esportes aqui do Brasil é de uma pequena insatisfação, é o começo de uma insatisfação com a forma como está sendo escolhido, né? Como é feito a escolha para o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Inclusive, a gente conversou com o presidente da Confederação do Tênis de Mesa, que disse que, inclusive, entrou na justiça contra essa escolha aí para definição das chapas para concorrer à presidência do COB. Ele entrou na justiça, conseguiu uma liminar em primeira instância, mas essa liminar caiu em segunda instância, está sendo analisada novamente. Portanto, aí Carlos Arthur Nussmann foi reeleito presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Tá certo. Essa Marcele Setúbal com as informações aqui na rádio do seu esporte. Agora sim, trânsito, Ricardo Tavares. Então, Juan, liberado já na estrada de Jacarepaguá, onde carro e ônibus bateram no sentido freguesia. A faixa estava ocupada, mas a via já foi liberada e a 7 Rio está no local. Juan, liberado também na Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, onde 2 carros bateram na altura de Jardim América. A faixa também já está liberada e a 7 Rio está no local, Juan. Tá certo, as informações aqui da cidade também, 91.1. Agora 2 horas 4 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Vamos falar agora com o Ranieri Borges. Ele tem informações e um convidado especial
aqui na Rádio Seu Esporte Paralímpiada, em destaque aqui em 91.1. Tudo certo, Rani? Tudo certo, Juan. Medalhista olímpico como convidado aqui na Bradesco Esportes FM no Taekwondo, Maicon Siqueira, ele que foi medalha de bronze na categoria peso pesado acima de 80 quilos no Taekwondo. Ele que é mineiro de Ribeirão das Neves, apenas 23 anos de idade, uma carreira ainda longa pela frente. Tem o lutador Maicon Siqueira, ele que conquistou a sua primeira medalha olímpica na sua primeira disputa olímpica, exatamente no Rio 2016, no último dia de Jogos Olímpicos. Ele fala sobre o sonho realizado e diz se não tem nenhum sonho a mais para realizar na carreira. Cara, o meu maior sonho eu já realizei, era trazer a medalha olímpica e poder entregar ela à minha mãe. Então agora é descansar, pegar umas 2 semaninhas aí, dar uma descansada, depois para dar aquela renovada, depois é uma nova página, é um novo começo, é o ciclo que começa do zero. Então botar a cabeça no lugar e depois voltar focado pro objetivo maior, que é pensamento que já está em Tóquio e nesse ciclo olímpico fazer que seja perfeito para chegar em Tóquio 100% para poder trazer a medalha de ouro para o Brasil. Alguma modificação você faria em relação ao ciclo que você fez de preparação para o Rio de Janeiro? Agora com um pouco mais de experiência, falando depois é muito mais fácil. Faria alguma modificação? Você já conseguiu trazer uma medalha, talvez uma maior em Tóquio? O trabalho continua. O trabalho, você não se muda o trabalho só melhora. Entendeu? O trabalho o atleta campeão ele é através do trabalho, do suor. Então eu creio que nesse ciclo olímpico agora que vem eu vou me dedicar, vou me focar ainda mais para poder estar em 2020 e trazer o ouro. Agora, em relação a... Muito se fala em legado, na palavra legado físico, a gente pode até perceber das construções das arenas que ficam, algumas para o esporte de alto rendimento. Mas o legado esportivo, o que você acha que pode ter daqui para frente, até mesmo com você conquistando mais uma medalha para o esporte e deixando ele em evidência, talvez algumas crianças ou pessoas que não saibam qual esporte praticar podem aderir ao seu exemplo também? Com certeza, por cima de tudo isso é o Brasil ter sediado os Jogos Olímpicos. Então, se os Jogos Olímpicos veio aqui, sediou dentro de casa, isso abriu uma chama no coração de cada um. Não digo as crianças, mas eu digo os pais, os jovens também, pôde vivenciar Olimpíadas assistindo pela televisão, porque muitos deles não tinham acesso a isso. Olimpíadas, tal, uma coisinha, mas dentro de casa muda toda a percepção, muda tudo muda, entendeu? Eu fiquei muito feliz por ter trago essa medalha, porque isso é um legado, é a história do nosso país, entendeu? Essa foi a primeira Olimpíadas que o Brasil bateu recorde de atleta, levou muitos atletas para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, o que eu posso falar de mim, eu posso falar que eu deixei o exemplo, entendeu? Exemplo de vida, de superação, determinação, e o exemplo para as criancinhas, os pequenininhos que viram ali, que se apaixonaram, o exemplo que eu deixei de vida, não só para as crianças, mas pelos adultos, pelas pessoas que às vezes estão trabalhando, tem uma coisa difícil ali e acaba deixando aquilo atrapalhar, entendeu? A coisa que ele pode sim passar por cima, derrubar aquela barreira e continuar a vida, seguir e caminhar em frente. Então eu acredito que eu deixei isso, entendeu? Esse foi o meu legado maior. E eu acredito que o legado do Brasil deixou para todos os brasileiros foi o que todo mundo viu, né? A energia do Brasil, a força de vontade, aquela energia que só o brasileiro tem. Você tem 23 anos, né? 2009, talvez quando o Rio foi escolhido como cidade-sede, você talvez não imaginasse que pudesse chegar, ou já imaginava, não sei, a uma medalha olímpica. Em 2009 você já conseguia visualizar isso? Como você se lembra dessa trajetória de lá para cá e o que mudou para você? Sim, lembro sim. Foi quando eu vi que meu sonho podia ser possível de ser realizado. Quando
quando saiu, o cara falou Brasil, Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz. Foi aonde eu comecei a rodar, eu queria muito, falei, cara, eu quero taekwondo, eu vou conseguir, sabe? O espírito esportivo que estava crescendo dentro de mim, com a decisão da escolha do Rio de Janeiro, aumentou mais ainda, sabe? E graças a Deus eu vi que meu sonho era possível, fui para São Paulo, me mudei para São Paulo. Então eu vi que estava crescendo dentro de mim o espírito esportivo, ainda mais. Foi aonde eu fui me dedicando no taekwondo. Claro, não pude dedicar 100%, porque eu tive que trabalhar, estudar, mas quando eu recebi o convite, eu abri mão de tudo na minha cidade natal, em Belo Horizonte, e fui direto para São Paulo. Cheguei em São Paulo, quando eu comecei a treinar, eu vi que meu sonho era possível. E graças a Deus eu consegui realizar meu sonho. E eu bem novinho mesmo, quando eu assisti os Jogos Olímpicos, ainda falei com a minha mãe que ele está nos Jogos Olímpicos. E ela lembra dessa nossa conversa até hoje, como eu também lembro. E graças a Deus hoje eu pude estar nos meus primeiros Jogos Olímpicos e dentro de casa, eu fui o primeiro medalhista no taekwondo masculino, trouxe uma medalha inédita e fiquei pela história do taekwondo brasileiro. Então é um sonho realizado de infância, de criança até alcançar esse auge. Então isso foi, acho que não sei se vai ter outra conquista assim grande na minha vida, a não ser Tóquio mesmo. Tá aí esse Michael Siqueira, já visando as Olimpíadas de Tóquio, ambicioso jovem lutador de taekwondo de Ribeirão das Neves, apenas 23 anos de idade, já medalhista olímpico e ainda tentando muito mais, Juan. Tá certo, e você curtiu esse belo papo aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. 2h11 no Rio. Vamos agora falar a respeito do Flamengo novamente aqui no Cidade do Esporte, em 91.1 no Rio de Janeiro, 14h12 na cidade maravilhosa. E a diretoria do Flamengo que quer ter a sua alternativa para poder mandar os seus jogos, até porque se a partida fosse realizada no Maracanã, no clássico Fla-Flu, não haveria o problema de reservar apenas 10% para a torcida visitante. E o Flamengo não estaria insatisfeito. Portanto, o quanto antes o Maracanã estiver à disposição da concessionária, isso vai ser uma vantagem para o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. Tanto que a diretoria está disposta a entrar em um acordo com o comitê organizador local dos Jogos Paralímpicos e Olímpicos do Rio 2016 para agilizar e acelerar o processo de recuperação do gramado do Maracanã. Existe uma pendência financeira envolvendo o comitê e a empresa que cuida do gramado do Maraca, e o Flamengo poderia entrar com esse aporte financeiro para quitar esta pendência e aí acelerar este processo. No entanto, o Flamengo quer uma garantia de que possa contar com o Maracanã já para a partida diante do Corinthians, o jogo que será realizado no próximo dia 23 pela reta final do Campeonato Brasileiro. Se houver esta garantia, se houver esta certeza, o Flamengo sim entraria com este aporte financeiro para conseguir agilizar esta situação. Conversas vêm sendo mantidas tanto com o comitê quanto com a concessionária para tentar a todo custo que o Maracanã esteja o quanto antes à disposição, não somente do Flamengo, mas do público carioca, para que o rubro-negro, primeiro, tenha menos viagens e assim menos desgastes nesta reta final da temporada. E, do outro lado, tenha a força de sua torcida nestes jogos. O Flamengo que briga diretamente pelo título brasileiro e pela primeira colocação com o Palmeiras, que ontem venceu o Santa Cruz fora de casa e agora abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o vice-líder na tabela de classificação. Portanto, a diretoria vem trabalhando neste sentido para poder contar, quem sabe, com o Maracanã nesta reta final do Campeonato Brasileiro, Juan. Tá certo, esse é o Flamengo, né, tendo a esperança do Maracanã na reta final para aquela arrancada final na luta diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Agora, 2h14 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM.
Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. 1h15 no Rio. Vamos falar um pouco de Copa do Mundo Sub-17, bola rolando. O Brasil vai empatando com a Coreia do Norte. 12 minutos da segunda etapa, placar 0-0. A bola também está rolando para Japão e Paraguai. 4-0 para o Japão. A equipe da Nigéria empatou com a Inglaterra em 0-0. E a Gana bateu os Estados Unidos pelo placar de 2-1. Quem tem mais informação do que vai acontecer hoje, mas pela Série B do Campeonato Brasileiro, é Cadu Macri, aqui na Rádio do Seu Esporte. Alô, Mauro! Alô, Juan! Alô, amigos do Cidade do Esporte, segunda edição pela Bradesco Esportes FM. Hoje tem rodada completa do Campeonato Brasileiro Série B, a 29ª da competição. O Vasco joga hoje, pega o Paysandu, inclusive com transmissão da Bradesco Esportes FM a partir de 9h30 na noite desta terça-feira. Os outros jogos, 7h15, 3 partidas, Londrina e Bahia, partida que vale muito na parte de cima da tabela. O Londrina é o 4º e o Bahia o 6º. No mesmo horário, Tupi e Criciúma e também Bragantino e Náutico. 8h30 da noite, Vila Nova e Oeste, Ceará e Joinville, CRB e Atlético Goianiense. 4 partidas às 9h30, além de Vasco e Paysandu. O duelo entre o Avaí contra o Goiás, Brasil de Pelotas e Sampaio Correia, Luverdense e Paraná Clube. G4 do Campeonato Brasileiro Série B, Vasco em primeiro 51, em segundo Atlético Goianiense 49, terceiro Avaí 45, quarto o Londrina também 45 pontos ganhos. O Brasil de Pelotas é o 5º, tem 44 pontos ganhos, o 6º é o Bahia 43, mesma pontuação do CRB, e o Náutico é o 8º com 42 pontos. Os times com possibilidade de terminar no G4 ao final dessa rodada. Zona do rebaixamento, Bragantino é o 17º, 27 pontos, 18º Tupi 26, 19º Joinville 25 e na 20ª colocação o Sampaio Correia com apenas 21 pontos ganhos. Ok, Juan? Ok, Mauro? Ok, Cadu Macri com as informações da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que você vai curtir as emoções de Paysandu e Vasco da Gama a partir das 9h da noite. Você já tem um esquenta com o Vinícius Gama aqui em 91.1. 2h17 no Rio. Hora de falarmos do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, aqui em 91.1. Quem chega com as informações é Bruno Lousada. Fala, Lousada! Fala, Juan, muito boa tarde para você. Um grande abraço a todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. O Fluminense amanhã contra o Santos vai tentar a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O time vem vivendo um bom momento depois de uma certa irregularidade na competição. Agora consegue encaixar uma boa sequência e vai tentar assumir a 4ª posição na tabela de classificação. E sobre esse bom momento do time, o zagueiro Gum fala que ainda vê um time em evolução e que pode chegar ainda a alcançar coisas maiores neste Campeonato Brasileiro. Num todo, a equipe tem se apresentado bem, tem feito bons jogos, tem tido uma consistência boa defensiva e também tem criado oportunidades para fazer os gols e tem conseguido fazer. Então isso tem nos dado uma sequência de vitórias boas e naturalmente queremos continuar assim, né? Melhorando ainda mais a parte defensiva e naturalmente a ofensiva também para continuar fazendo os gols. Um ponto que tem melhorado na equipe do Fluminense é o ataque. Se no começo do segundo turno tinha a melhor defesa, hoje não é mais assim. Só que nos últimos 5 jogos o ataque balançou as redes em todos eles. E o atacante Marco Júnior fala sobre esse ataque mais leve que tem sido utilizado pelo técnico Leverkusen, que está bem entrosado. A gente tem um entrosamento bom, né? Fora de casa a gente procura observar os jogadores que estão jogando do outro lado e repara também a tática deles, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo ali com o Gustavo Scarpa, entrosamento com o Elton Silva também. E durante esses jogos aí a gente tem saído muito bem. O Marco Júnior, que tem feito uma função um pouco diferente da que ele estava acostumado, sempre foi um jogador mais de lado de campo e agora jogando um pouco mais centralizado, com essa função de marcar mais gols. Já tem 5 neste Campeonato Brasileiro, mais do que o Magno Alves e o Henrique Dourado, por exemplo. E sobre essa função dele de jogar mais centralizado, Marco Júnior fala que o importante mesmo é ser titular. Cara, eu tô de titular, né? Tem que gostar.
o Levi me bota ali, eu tenho que jogar. Fazer o quê? Eu vou chegar lá pro Levi e falar, Levi, não tô gostando não, me bota ali de meia, de lateral, mas não tô gostando de jogar esse travante não. Apesar que eu jogo muito de costa, né? Tem que ter muita força ali, mas eu vou me virando ali do jeito que dá, né? Fazer o quê? Apesar de não ser titular no momento, um jogador que tem entrado bem durante as partidas, inclusive marcou o gol da virada no último sábado contra o Sport, é o atacante Richarlison, um jogador que chegou por uma boa quantia no começo dessa temporada, vindo do América Mineiro, chegou a viver uma má fase depois da lesão, mas agora vive um bom momento. E ele explica o que mudou para ele nessa temporada. Passei por um período difícil, né? Estava sendo titular e daí fiquei uns jogos fora. Então fui até para a seleção, né, sub-20. Isso me levantou a moral, me deu confiança para voltar bem. E aí surgiu a oportunidade, até fiz um golzinho contra o Corinthians, só que o juiz anulou. Então agora é dar sequência para que possa ir mais gols. O Richarlison, que deve ser reserva amanhã novamente, já que o técnico Levi Coupe deve repetir a escalação nessa partida contra o Santos, o Fluminense, que vai tentar assumir a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. E no primeiro turno, esse confronto contra o Santos acabou em uma derrota por 4-2 e naquela oportunidade até a torcida pichou o muro das Laranjeiras. Hoje, um turno depois, o time vive um momento completamente diferente, brigando por uma vaga na Libertadores. Valeu! Valeu, esse é o Bruno Lousada, as informações do Tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio do Seu Esporte. Hoje um Fluminense pensando em Libertadores, pensando alto no campeonato. 2h21 no Rio. Pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho agora o É hora de falarmos do alvinegro da Estrela Solitária. O Botafogo é destaque aqui no Cidade do Esporte, segunda edição que você acompanha pela Bradesco Esportes FM, às 2h22 da tarde. É com você, Thiago Esteves. Fala, Mauro, toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. Botafogo treina daqui a pouquinho no CT João Saldanha, de olho na partida contra o Figueirense no próximo domingo, 5 da tarde em Florianópolis. O Botafogo que tem se dado muito bem na Arena Botafogo, né? Depois que começou a utilizar, cresceu muito de produção, principalmente com o Jair Ventura, e o clube só deve voltar a utilizar o Nilton Santos em 2017. O clube já está treinando lá, inclusive os treinos do restante dessa semana, na quarta, quinta e sexta-feira, acontecem no Nilton Santos, né, no Engenhão, mas o clube só deve voltar a utilizar o estádio para jogos em 2017. Isso porque ainda existem alguns problemas que precisam ser consertados, principalmente na área da arquibancada, e ainda não está liberado para receber público. Por isso, o Botafogo só deve voltar a utilizar o Nilton Santos em 2017. E o Jair Ventura falou sobre a importância do torcedor, principalmente levando em consideração a Arena Botafogo. O Jair Ventura elogiou muito a participação do torcedor nesses últimos jogos em que o Botafogo tem atuado dentro de casa. A torcida, eu sempre falo, é o nosso 12º jogador. Nós contamos muito com a presença deles, com a participação, apoiando o time, empurrando. A gente sofre bastante jogando fora de casa. E quando a gente vem jogar em casa e a gente tem essa participação maravilhosa da nossa torcida, é muito gratificante. Acaba empurrando o time, ajuda bastante. A torcida está de parabéns pelo papel que fez hoje. O Botafogo que já começa a se planejar também para a temporada 2017, é claro, apenas nos bastidores, e começa a ver o local da pré-temporada, e deve ser no Espírito Santo, em Domingos Martins, mesmo local onde o Botafogo realizou a pré-temporada para esse ano de 2016, na Serra Capixaba, utilizando também utilizando mais uma vez a mesma estrutura que utilizou para essa temporada de 2016. O Botafogo que no treino de hoje à tarde define se o Diogo Barbosa poderá ou não ser utilizado na partida contra o Figueirense. Ele que deixou o jogo contra o Corinthians sentindo dores no tornozelo, vai ser reavaliado pelo departamento médico. Caso esteja à disposição, volta a ser utilizado no meio de campo. O alemão é o jogador que deve começar jogando na lateral esquerda. O Jair Ventura, que tem mais uma vez à disposição o volante Ayrton, que cumpriu suspensão, e também o atacante Sassá, recuperado de uma lesão muscular na coxa e à disposição do treinador. Mauro.
Aí então a participação de Tiago Esteves com o noticiário do Botafogo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você acompanhando a segunda edição no Cidade do Esporte, aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, 2h25 da tarde. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte agora para o Vasco da Gama. Quem chega com informações do Cruz Maltini é Ranieri Borges. Fala, Rani! Fala, Juan. Olha, Vasco que tem confronto importante hoje contra a equipe do Paysandu, mas é claro, já pensa nas próximas partidas, vislumbrando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ao técnico Jorginho agradaria, no mínimo 4 pontos somados nas próximas 2 partidas. Hoje, contra a equipe do Paysandu e também na partida de sábado diante do Londrina, quando o Vasco tem o mando, mas a partida será realizada na Arena Amazônia. Fica a expectativa sobre a escalação do time de hoje, já que Jorginho não pode contar com o Nenê, um dos principais jogadores desse time do Vasco da Gama, e com isso deve optar por um time com 3 atacantes, tornando a equipe assim mais ofensiva. O treinador tenta também, mesmo com o curto espaço de tempo que teve para trabalhar a equipe, acertar os erros do último confronto contra o Náutico, quando foi derrotado por 3-1. Vasco novamente nessa segunda partida, atuando fora de casa e tenta reverter, né, e tentar reencontrar os caminhos da vitória contra a equipe do Paysandu hoje, atuando novamente fora de casa. Mais de 20.600 ingressos foram vendidos de forma antecipada para a partida que será realizada no Mangueirão, presença maciça do torcedor do Paysandu, mas teremos também muitos torcedores do Vasco, já que em Belém, no Pará, o Vasco tem bastante torcida também, foi inclusive muito bem recebido no aeroporto. O jogador mais assediado, obviamente, foi Iago Pikachu, ele que foi revelado pela equipe do Paysandu, até o ano passado atuava na equipe paraense, quando foi contratado pelo Vasco da Gama. Então existe essa expectativa no primeiro encontro entre Iago Pikachu e Paysandu, já que no primeiro turno o jogador não atuou e agora tendo a possibilidade de enfrentar o seu ex-clube. Juan. Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Iago Pikachu voltando a Belém, tomara que dê sorte pro Cruz Maltino e renda gols para o Vasco da Gama. 2h27 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. 2h27 no Rio de Janeiro. Vamos falar de UFC. Informações com o Igor Peixoto. E no próximo sábado, o UFC desembarca em Manchester, na Inglaterra, para o UFC 204, Bisping vs Henderson. No duelo principal, valendo o cinturão da categoria peso médio, Michael Bisping enfrenta Dan Henderson. Essa que será uma revanche entre os dois. Na primeira, em 2009, no UFC 100, deu Dan Henderson. Na segunda luta principal, o brasileiro Vitor Belfort encara Gerard Mousasi pela categoria do peso médio. O vencedor dessa luta poderá ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria. E no card preliminar, teremos o duelo entre o peso galo entre Yuri Marajó e Brad Pickett e a luta entre brasileiros entre Léo Santos e Adriano Martins. Igor Peixoto para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse UFC em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, no momento que a Coreia do Norte faz 1-0 diante do Brasil no Mundial Sub-17 feminino. 24 minutos da segunda etapa, Coreia do Norte 1-0 diante da equipe brasileira. Mauro Santana já terminou o Cidade do Esporte segunda edição, hoje versão estendida, e você pode acompanhar aqui na Rádio do Seu Esporte, mas a gente segue com programação, ainda tem muita coisa para acontecer, né, Mauro? Aqui não para, né, Mauro? Com certeza, a partir de agora a gente fica na companhia do Mundo dos Esportes com o Murilo Borges, Bernardo Ramos e toda a galera de São Paulo, girando a reportagem do Rio em 91.1, em São Paulo 94.1, portanto nossos ouvintes muito bem informados. Forte abraço, Juan! Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte, Bradesco Esportes FM.